Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? A nossa escola bíblica. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos dar continuidade falando a respeito de conhecendo o Filho. Estamos com essa série Conhecendo o Filho e hoje vamos falar na parte 3. Amém? Vamos falar sobre Cristo no Antigo Testamento. Amém? Vamos falar a respeito de Cristo no Antigo Testamento. A Bíblia, ela fala de Jesus, irmãos. A Bíblia, ela tem como tema principal Cristo. Amém? O tema principal das Escrituras é o nosso Salvador. Ele está inserido de Gênesis até Apocalipse. Amém? Ao contrário, de repente, do que algumas pessoas podem pensar, que Jesus, ele é apenas falado no Novo Testamento, né? Não. Jesus também é mencionado de outras formas, mas a gente identifica a pessoa do Filho no Antigo Testamento. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis no capítulo 3 e vamos ver alguns detalhes aqui de algumas passagens bíblicas. Amém? E o que eu quero falar primeiro é que nós vamos observar, nós vamos detectar Jesus, nós vamos detectar a pessoa do Filho no Antigo Testamento através de figuras, tá? Através de uma palavra chamada tipologia. A tipologia, ela é uma figura, né? Onde nós começamos a identificar através de uma profecia, de uma palavra, de um comportamento de alguém, de uma figura propriamente dito, fazendo referência a Jesus. Amém? Então, a tipologia, ela serve como uma figura, ela serve como uma imagem que aponta para Jesus, e nós vamos identificar algumas de muitas que existem na Bíblia a respeito de Jesus. Amém? Da pessoa do Filho no Antigo Testamento. Então vamos lá em Gênesis, no capítulo 3. E o versículo que eu quero ler com vocês são os versículos 7, versículos 15 e o versículo 21. Amém? Gênesis, capítulo 3, versículos 7, 15 e 21, para a gente ter como base. Então vamos lá. Então no versículo 7 fala assim: abriram-se então os olhos, e ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. 21: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Amém? Então nós estamos no capítulo que representa, ou que retrata a queda do homem, lá no Jardim do Éden. Então a Bíblia diz que quando o homem pecou, ele pôde observar que ele estava despido. Então a Bíblia diz que eles pegaram folhas de figueira e costuraram, e fizeram cintas para ele, vestimentas para cobrir a sua vergonha. É claro que aqui a gente já começa a ver uma série de figuras, né? Porque o pecado torna o homem despido diante de Deus. Amém? Então o homem quis dar um jeito de cobrir a sua nudez. O homem quis dar um jeito de se reconciliar com Deus com a sua própria força, de cobrir, digamos assim, a sua vergonha. Então ele, com seu esforço, ele pegou folhas de figueira, costurou e fez roupa para ele e para a mulher, mas isso não seria necessário. Aí, nós vamos ver no versículo 21, depois a gente comenta o 15, no versículo 21, aí a Bíblia diz o seguinte: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então Deus não considerou aquelas vestimentas feitas de folha de figueira, Deus não considerou. Ou seja, o meio que Deus estava provendo era um meio que já apontava para Jesus. E aqui nós vemos a primeira referência que aponta para Cristo como nosso Salvador. Porque o que é que a Bíblia vai falar no decorrer, no percurso dela, né? Inclusive em Gênesis, que a partir do momento que o homem comesse esse fruto, ele morreria, não é isso que Deus fala? No dia que você comer desse fruto, você morre, e realmente o homem morreu ali.
ele morreu espiritualmente, e ele assentou uma sentença de morte, porque o homem não iria envelhecer, não iria morrer, e ele começou a envelhecer, e ele propriamente morreu. Adão, ainda que ele viveu muitos anos, ele morreu, mas a primeira morte que ele experimentou foi o afastamento de Deus. Então, Deus já começa a mostrar no versículo 21 o seguinte, que a forma dele resgatar o homem, dele cobrir o homem, seria por uma forma dele, ele quem criou essa forma, ou seja, da mesma forma que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito ele vem por intermédio de Jesus. Então esse cordeiro aqui, esse animal que foi sacrificado no versículo 21, para que a pele dele servisse de vestimenta para o homem, ele tipifica a morte do inocente pelo culpado, amém? Então aqui nós já começamos a observar Cristo bem presente, o sacrifício de Cristo bem presente nos primeiros capítulos da Bíblia. Versículo 15, como a gente também leu: porém inimizade entre ti e a mulher, não é isso que a Bíblia diz? Entre a tua descendência e a sua descendência, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus está falando agora com a serpente, e Jesus está declarando essa inimizade entre o reino das trevas e o reino da luz. Jesus está declarando que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E Deus, quando faz essa menção, ele está mencionando quem? Jesus. Nós falamos na quarta-feira passada sobre o quê? Sobre a humanidade de Jesus. Ele como Deus, falamos sobre a sua divindade, mas depois falamos da sua humanidade, que ele, através do Espírito Santo, ele foi gerado no ventre de Maria. Então Jesus tem a humanidade, Jesus tem as duas pessoas, as duas personalidades de Jesus, ele como Deus, como eterno e divino, e ele como homem, que nasceu do ventre de Maria, ainda sendo Deus, pela essência de Deus, através do Espírito Santo. E para quê? Para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. E a Bíblia já começa a mostrar essa batalha espiritual, do qual Cristo ele pisaria a cabeça da serpente, que representa Satanás, como é dito lá em Apocalipse, que ele é a antiga serpente, né, que tentou o homem. Então, por aqui a gente já começa a ver a pessoa de Jesus sendo apresentada no Antigo Testamento. Ainda vamos ver alguns versículos ainda em Gênesis capítulo 4, no versículo 4, Gênesis 4:4, diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura desses agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Amém? A oferta de Abel, irmãos, ela tem muito o que falar a respeito do sacrifício de Cristo. Amém? A Bíblia vai mostrar aqui que Deus se agradou da oferta que Abel fez ao Senhor. Ele pegou do melhor, da sua criação, das primícias do seu rebanho, e ele trouxe, ele sacrificou a Deus. E o que é que a Bíblia fala a respeito de Jesus? Que ele é o Cordeiro de Deus, não é isso que a Bíblia fala? E ele é o melhor de Deus, ele é o Cordeiro perfeito, amém? Ele é o Cordeiro pleno de Deus, perfeito, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma imperfeição. Então o sacrifício de Abel também ele tipifica, ele aponta para Cristo, e principalmente para a sua morte, amém? Vamos ver também aqui em Gênesis 22:13. Muitos desses aqui a gente vai observar em Gênesis, né? Gênesis capítulo 22 e o versículo 13, amém? Então diz assim, olha: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, amém? Esse capítulo ele narra aquele momento onde Deus havia pedido que Abraão sacrificasse Isaque, não é isso? E aqui é exatamente o momento que Deus cumpre, né, a sua palavra, quando Abraão diz: o Senhor proverá para si o sacrifício. E realmente no versículo 13 aqui é onde Deus
ele fez com que aparecesse ali, né, um carneiro, estava preso pelos chifres, e esse carneiro foi tomado e foi sacrificado no lugar de Isaque. Amém? Quem é que Isaque simboliza nesse momento? Simboliza a humanidade. Amém? E aquele carneiro, ele simboliza quem? Jesus, que ele tomou o lugar de Isaque. Amém? Então ele foi sacrificado no lugar de Isaque. Observe que o sacrifício não deixou de acontecer. Aconteceu o sacrifício, mas Deus é quem provê o sacrifício aqui. É por isso que Abraão, ele fala para Isaque, quando Isaque diz: olha pai, está aqui o cutelo, né, está a lenha, o fogo, mas cadê o holocausto? E Abraão diz: o Senhor proverá para si, o Jeová Jirê, ele proverá para si o sacrifício. E na hora que Abraão, ele coloca Isaque ali sobre aquelas rochas ali para poder fazer o sacrifício, é o momento que Deus diz: olha Abraão, pode cessar, porque na realidade eu estou vendo que você me teme de verdade. Amém? E nesse momento aí Deus provê o carneiro, que tipifica, que simboliza Cristo. Amém? A sua morte redentora por nós. A gente poderia ler, irmãos, eu vou dar só as referências dos sacrifícios dos patriarcas. A gente sabe que era costume de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Jó. A gente, quando lê a Bíblia, a gente vê que é costume dos patriarcas sacrificarem, não é verdade? A Bíblia diz que Jó, ele tinha o hábito de sacrificar sempre pelos seus filhos. E a gente vai ver sempre Abraão, né? Sempre que eles mudavam de um lugar para o outro, sempre que acontecia algo especial, eles marcavam aquele momento através de um sacrifício. Aí está em Gênesis 8, 20, 12, 8, 26, 25. São algumas referências a respeito do sacrifício dos patriarcas. Bom, outra bem marcante história para o nosso estudo é lá em Êxodo, no capítulo 12, amém? Que fique registrado aí, que vai falar a respeito da Páscoa, amém? Êxodo capítulo 12 fala a respeito da Páscoa, quando o povo de Deus ainda era escravo no Egito, não é verdade? Quando o povo de Deus ainda era escravo no Egito, e quando Deus, ele havia ordenado a Moisés que ele falasse a Faraó para tirar, para libertar o seu povo, e Faraó resistiu, e Deus mandou 10 pragas, e a 10ª praga, né, seria a morte de todos os primogênitos na terra do Egito. E a Bíblia diz que Deus enviou essa praga, e a Bíblia diz que todo primogênito do Egito morreu, de homens a animais, menos o povo hebreu. Por quê? Porque eles cumpriram o ritual que Deus estabeleceu para eles como a Páscoa. E a Páscoa era celebrada pelo derramamento de sangue de um cordeiro, aonde eles espargiam nas portas, nos umbrais das suas casas, das portas da sua casa, e eles comiam daquele cordeiro que tipifica Cristo. E quando nós chegamos no Novo Testamento, é isso que a Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é o nosso cordeiro pascual. Amém? Então a gente vai ver que a Páscoa, ela é estabelecida como uma figura, ainda que os hebreus fizessem aquilo anualmente, recordando do livramento, mas quando chega no Novo Testamento, essa festa intitulada Páscoa, ela se cumpre em Jesus, e Jesus morre exatamente na Páscoa, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E também os sacrifícios levíticos, né? Quando Deus estabelece para Moisés, Deus fala sempre para Moisés sobre um sacrifício anual, né? Ele fala sobre alguns sacrifícios por alguns pecados, por algumas circunstâncias vividas pelo povo hebreu, e era necessário eles cumprirem alguns rituais de sacrifício. E todos os rituais de sacrifício, de oferta que Deus estabeleceu, pode ter certeza que tudo isso apontava também para Jesus. Amém? Então aqui a gente falando sobre algumas figuras que tipificam, que apontam para a morte de Jesus. Interessante também aqui a gente pode ver, vamos ler aqui em Gênesis capítulo 1, Gênesis 1 e o versículo 3. Amém? Na quarta-feira passada nós falamos sobre
sobre o Verbo que se fez carne, sobre a humanidade de Jesus, e nós falamos aqui sobre esse texto. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 3, que diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Nós comentamos aqui na quarta-feira passada que esse verbo haja, ele é exatamente o Cristo, ele é exatamente o Filho. Esse verbo encarnado, ele é Deus. É quando lá em João, no Evangelho capítulo 1, versículo 1, quando João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Mas observa o que é que Deus, ele fala aqui no versículo 3, disse Deus, haja luz. E essa luz também, ela tipifica quem? Jesus. Porque no mesmo capítulo de João, ele vai dizer que ele era a luz do mundo, e o mundo rejeitou essa luz. Então vejamos só, vamos ver aqui uma referência também aqui lá em 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 6. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e o versículo 6. Amém? 2 Coríntios 4, 6 diz assim: porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Então esse texto, ele faz uma referência da mesma forma que nós antes andávamos em trevas, da mesma forma que Deus começou, tudo dizendo haja luz, ou seja, a luz ela precede toda a obra de Deus, assim como na nossa vida. Primeiro, para que Deus comece a sua obra na nossa vida, é necessário haver luz. Amém? E não é dessa forma que Jesus se apresenta também no Evangelho de João, dizendo que Ele é a luz do mundo. Ele não declara, numa das afirmativas de Jesus do eu sou, Ele vai afirmar, eu sou a luz do mundo. Então, quando nós lemos esse texto aqui lá em Gênesis 1, 3, pode ter certeza que ele faz uma menção a Jesus. Ainda vamos ver aqui em Isaías, no capítulo 9, ainda falando da luz, Isaías no capítulo 9, e vamos ver o versículo 2. Amém? Diz assim, mas, vamos ler o 1 e o 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Amém? Então veja só. Olha, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Agora vamos lá para Mateus, no capítulo 4, versículos 14 e 16. Evangelho de Mateus. Nós vamos pegar exatamente essa referência aí, dessa profecia de Isaías. Mateus, capítulo 4. Amém? Versículos 14 a 16. Amém? Então veja só. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então nós estamos vendo, irmãos, a respeito ainda dessa luz, que Deus mencionou, que o profeta Isaías declarou. Nós vamos ver que essa luz ela fazia menção a Jesus, e se cumpre
no Novo Testamento, aquela profecia de Isaías 9, 1 e 2, né? O povo que estava em trevas, ela é mencionada pelo evangelista Mateus, e dizendo que a partir daí Jesus começou a pregar o evangelho, ou seja, a tirar os homens das trevas, ou seja, o evangelho, a palavra de Deus, o verbo encarnado, amém? O próprio Jesus, ele tem o poder de tirar o homem das trevas para a luz, amém, irmãos? Glória a Deus. Ainda outra figura que a gente vê a respeito de Jesus no Antigo Testamento, está lá em Gênesis, no capítulo 6, versículos 13, 14 e 18, que é a respeito da arca. Não a arca da aliança, mas a arca de Noé. Amém? Você lembra quando Deus disse para Noé: Noé, eu vou fazer com você uma aliança, e eu vou desfazer de toda a humanidade. E a Bíblia diz que exatamente é isso que acontece. A Bíblia diz que é exatamente isso que acontece, irmãos. Wellington, a Bíblia diz exatamente isso que acontece, porque naquele momento lá, Noé, ele começa a pregar o Evangelho durante 120 anos, ele prega o Evangelho, e a Bíblia diz que nenhum daqueles homens se arrependem, mas o meio que Deus havia provido foi o quê? Foi a arca. Esse foi o meio que Deus proveu de salvação. E quem foi que escapou? Apenas a família de Noé. Por quê? Porque estavam exatamente na arca. Amém? Ou seja, a única forma de salvação era a arca que Deus havia estabelecido. E qual é a única forma de salvação que nós temos diante de Deus? Quem, gente? Jesus. Jesus, igreja. Amém? Atos 4:12. Não há outro nome dado entre os homens do qual sejamos salvos, a não ser Jesus. Amém? Vamos lá em Atos 4:12. Da mesma forma que os homens só foram salvos os que entraram na arca, quem estava fora da arca, irmão, foi condenado. Não é isso? Então, nosso único meio de salvação é em Jesus. Atos 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? E se você der um pulo rapidinho, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, olha o que diz, 1 Timóteo 2, 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? O que é que Paulo está dizendo? Só existe um que pode fazer a mediação. Jesus fala em João 14, 6. O que é que ele fala lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, da mesma forma que a arca que Noé construiu, ela foi o meio estabelecido por Deus para a salvação daquela geração, e só quem se salvou foi a família de Noé. Da mesma forma, ela aponta para Jesus, e Jesus, ele é o único meio, fora dele não há salvação. Amém, igreja? Então a arca, ela tipifica também Jesus. A escada de Jacó, lá em Gênesis 28, 12, você lembra quando Jacó está fugindo de Esaú? Aí a Bíblia diz que ele chega em determinado lugar e ele deita, ele pega uma pedra ali e faz de travesseiro, e de noite ele tem um sonho e ele diz: verdadeiramente esse lugar é casa de Deus, é Betel, é a casa de Deus. Ele tem um sonho e ele vê uma escada do céu para a terra e os anjos subindo e descendo. E o que é que essa escada tipifica? Ela tipifica Jesus, o caminho que une o homem a Deus. Amém? Outra figura, a coluna de fogo e a nuvem que conduzia o povo lá em Êxodo 13, 21 e 22. A Bíblia diz que durante o dia havia uma nuvem que conduzia o povo, e durante a noite havia uma coluna de fogo que conduzia o povo. Não apenas conduzia, mas os aquentava,
os esquentava, não é verdade? Porque a temperatura do deserto ela é brusca, né? Tanto faz ela ser muito quente durante o dia, como ela cair abaixo de zero durante a noite. Então, durante o dia ela era uma nuvem, a presença do Senhor era uma nuvem que conduzia o povo, e à noite ela era uma coluna de fogo que iluminava o caminho, amém? E que esquentava o povo. Então, Jesus é aquele que nos conduz até chegar ao céu, amém? O que era que aquela coluna de fogo e aquela nuvem fazia? Estava guiando o povo no deserto até a terra prometida. A terra prometida que a igreja almeja é o quê? É o céu. E quem é que nos guia até lá? Jesus, amém? Outra figura interessante é a rocha, está lá em Números 20, vamos ver? Números, capítulo 20, e o versículo 11. Amém? Amém, igreja? Amém. Números 20, o versículo 11, diz assim: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Amém? Irmãos, quem já viu rocha da água, irmão? Não é verdade? Mas essa rocha, ela tipifica Cristo, aquele que produz a água da vida. Amém? Ele tipifica no deserto, né? Imagina no deserto um lugar que não tem água, há uma escassez de água no deserto, e de repente é de uma rocha, de algo que se olha assim e seria impossível, e Deus diz a Moisés: você vai na rocha e ela vai produzir água. E é justamente esse deserto que o homem vive, é um deserto da ausência da presença de Deus. E Jesus é exatamente a rocha que nos produz a água para a vida eterna, amém? Ele mesmo declarou: aquele que crê em mim, águas jorrarão do seu ventre para a vida eterna. Então Jesus, ele é tipificado, tá, naquele, em meio, veja só ali, conduzindo o povo, havia nuvem, havia coluna de fogo, havia, né, a rocha que tipificava Jesus, o maná. O maná tipifica Cristo, o pão da vida também. Você lembra quando o povo, né, pede a Moisés ali o pão, e Moisés ora a Deus, e Deus envia o maná? E a Bíblia diz que de domingo a sexta o povo tinha que colher apenas a porção do dia, né? Mas quando era no sábado eles tinham que colher porção para 2 dias, não é isso? Ou melhor, quando chegava na sexta-feira eles colhiam para a sexta e colhiam para o sábado, porque no sábado não havia maná. E alguns não acreditaram, e nos primeiros dias que aconteceu de vir o maná, eles pegaram e estocaram para o dia seguinte. Quando foi no dia seguinte, o maná estava estragado. Mas quando foi na sexta-feira, o Senhor disse: não, hoje é sexta, vocês vão colher para comer hoje, e vai guardar para amanhã, que é o sábado. E eles pegaram, guardaram, e quando foi no sábado, não havia apodrecido. Mas esse maná que Deus enviou, irmãos, ele tipifica Cristo, que é também o pão da vida. Então observa que, conduzindo aquele povo para a terra prometida, havia várias figuras da pessoa de Jesus. Outra também que é muito interessante, e também tem todas essas que estamos falando, tem referência no Novo Testamento. Vamos ver também aqui em Números, no capítulo 21, um capítulo só para frente aqui, ó. Números, capítulo 21, versículos 8 e o versículo 9, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Agora, vamos lá no Novo Testamento agora. Vamos lá no Evangelho de João, lá no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler os versículos 14 e 15. Amém?
versículos 14 e 15, do capítulo 3 do Evangelho de João, e diz assim, ó: e do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Você lembra esse episódio que nós lemos aqui, lá em Números, no capítulo 21? A Bíblia diz que o povo murmurou, se levantou contra Deus, se levantou contra Moisés. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele pesou a mão, Deus pesou a mão sobre o povo. E a Bíblia diz que algumas serpentes, né, começaram a picar o povo, e todos que eram picados pelas serpentes morreram. E eles se arrependeram dos seus pecados e chegaram para Moisés e disse: Moisés, ora a Deus. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras e mordiam o povo, está no versículo 6, e morreram muito do povo de Israel. Quando se arrependeram, falaram com Moisés, e Moisés clamou ao Senhor. Aí Moisés confeccionou uma serpente de metal, de bronze, e Moisés pegou essa serpente e hasteou ela, pendurou. E Deus disse: olha, todo mordido de serpente que mirar, ou seja, que olhar para essa serpente de bronze, vai ser curado. E aconteceu que todos que eram picados por serpente, quando olhavam para aquela serpente de metal, eles ficavam curados. Mas quem essa serpente de metal tipificava, irmãos? Exatamente Jesus. A gente leu lá em João 3, 14 e 15, Jesus dizendo: da mesma forma que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça. Agora, alguém podia perguntar assim, não é verdade? Por que Deus não mandou fazer a imagem de um cordeiro? Será que não ficava mais bonito uma imagem de um cordeiro que tipificava Jesus, né? Porque a imagem de uma serpente, a imagem da serpente tipifica Cristo. Isso nos traz a ideia de entender, irmãos, que Ele levou os nossos pecados, que Ele assumiu a nossa culpa, Ele se fez culpado por nós, amém? Ele morreu no nosso lugar, Ele se fez homem, Ele assumiu a nossa natureza. Então a Bíblia vai dizer que Ele tomou forma de pecado, mas não pecou. Amém? Então é essa ideia realmente que Deus mandou fazer a imagem de uma serpente de bronze, e todos que olhavam para ela eram curados, assim como no tempo da graça. Da mesma forma, Jesus foi pendurado na cruz, morreu no nosso lugar, e todos que estão morrendo no pecado, mas quando olham para Jesus, quando se submetem a Cristo, ele é salvo. Amém? Glória a Deus. Então, por aqui nós encerramos a respeito de algumas figuras, mas existem muitas outras que podemos estudar e mencionar. Mas podemos ver também a respeito de algumas profecias sobre Jesus. E de profecias a respeito de Jesus, nós poderíamos falar pelo menos do seu nascimento, da sua morte e da sua ressurreição. Antes de Jesus nascer, porque está, quando alguém lê a Bíblia, diz assim: ó, irmão, no princípio Jesus criou, Jesus disse, haja luz. Não foi Jesus que disse, foi Deus, o Pai, o Criador. Não, quando Jesus apareceu para Moisés, não, foi Deus que apareceu para Moisés. Não porque de repente Jesus apareceu para Daniel, não, quem apareceu para Daniel foi Deus, o Pai, amém? A gente só vai ver a pessoa explícita de Jesus no Novo Testamento, amém? Agora, o Antigo, ele fala a respeito da obra de Jesus e das figuras que apontam para Jesus. O Cordeiro apontava para Jesus, a luz, a arca, o meio de salvação. E nós vamos ver algumas profecias. Primeiro, vamos ver lá Miqueias, ou melhor, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, vamos lá aqui, ó. E o versículo 6, isso mesmo, Isaías 9 e o versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, essa profecia, ela é dada em torno de 700 anos antes de Jesus. O ministério de Isaías é dado em torno disso, em torno de 700 anos antes de Cristo. Jesus, ele ainda não havia nascido. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo, ele é a luz, ele é eterno. Mas ele iria tomar forma de homem mais de 700 anos depois. Aí Isaías está profetizando aqui, porque um menino nos nasceu. Isso é uma palavra profética, amém? E é exatamente isso que acontece. Volta um pouquinho no capítulo 7 e o versículo 14. Olha o que diz o capítulo 7 e o versículo 14. Amém? Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém? Olha que a gente vê isso, irmãos. A gente vai ver isso exatamente lá em Mateus 1:23. O anjo vai aparecer para Maria e vai dizer: olha, esse ente que está dentro de você, ele será chamado Emanuel, o Deus conosco. Essa profecia aqui, então, essa palavra profética, ela já apontava para alguns séculos na frente, para o nascimento de Jesus. Miqueias 5:2, nós não vamos ler, mas deixa registrado aí, fala a respeito, de Belém, que de Belém nasceria aquele que é desde o tempo da eternidade. Amém? Então, são alguns textos que a gente selecionou para falar de uma palavra profética a respeito do nascimento de Jesus e do seu cumprimento, como está lá em Mateus 1:23. Amém? Agora, a respeito, vamos lá em Mateus 1:23. Vamos buscar a referência do cumprimento, Olha aqui, Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Então veja o anjo aqui, irmão, chegando para Maria e falando para ela aquilo que foi profetizado há muitos séculos atrás. Amém? A respeito da morte de Jesus, vamos lá voltar no profeta Isaías novamente. Isaías no capítulo 53. Amém? Isaías 53, está aqui Isaías profetizando a respeito da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo. Isaías, capítulo 53, amém? Vamos lá, pega aqui a partir do versículo 4, olha o que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Está outra profecia, o mesmo Isaías que profetiza o nascimento de Jesus, já estava profetizando o sacrifício de Jesus também. Olha o que é que ele diz assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Jesus não havia nem nascido ainda, mas já havia uma palavra profética em cumprimento, que ele era o cordeiro que iria ser sacrificado por nós, e a Bíblia diz que ele foi humilhado, não abriu a sua boca, como o cordeiro que é levado ao matadouro, foi conduzido, e não murmurou.
e levou o pecado de todos nós, e levou as nossas enfermidades, como a Bíblia diz. Então você veja, antes, muito antes de Jesus nascer, a Bíblia já profetizava seu nascimento, sua morte. Amém? Vem em Salmos 22, versículos 16 e 18. Salmos 22. Amém? Irmão, esse salmo ele é lindo, tá? Esse salmo é lindo. Lê depois esse salmo em casa, lê ele completo. Tem 31 versículos, mas esse salmo é tremendo. Olha o que ele fala aqui no versículos 7 e 8. Salmos 22, versículos 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam, ou seja, balançam em ato desprezível a cabeça, e dizem: confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Isso aconteceu aonde? No pé da cruz, não é verdade? Davi está profetizando a respeito do sofrimento do Messias. Agora, olha o que diz o versículo 16 agora, versículo 16: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Versículo 18: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Então, veja quantas palavras proféticas Davi começa a descrever a respeito de Cristo, sobre suas mãos transpassadas e seus pés, sobre sua roupa, sobre a sua. O versículo 17 que a gente não lê, mas diz assim: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Ou seja, Jesus, quando estava esticado ali na cruz. Então você vê como a Bíblia é clara e detalhando, os menores detalhes do sacrifício de Cristo. Amém? Então que coisa gloriosa a gente começa a ver. Agora vamos ver Salmos 69. Salmos 69, o versículo 21. Um pouquinho na frente. Salmo 69, versículo 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Mais uma vez o salmista profetizando o sacrifício de Jesus. Foi exatamente isso, Quando Jesus teve sede, foi que deram para ele vinagre. Já estava profetizado aqui, irmãos. Então você vê que Jesus está inserido em todo o Antigo Testamento. Amém? Mesmo muito tempo antes dele nascer como homem, nascer como homem, que ele é Deus, na sua essência, ele é eterno, sem início e fim de dias. Agora, vejamos agora uma palavra profética a respeito da sua ressurreição. Amém? A gente viu sobre o seu nascimento, sobre a sua morte. Agora vamos ver Salmos 16. Salmos 16. E vamos ver o versículo 10. Amém? Salmos 16, 10 diz assim: pois não deixará minha alma na morte, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Amém? Esse versículo está falando exatamente o que? Da morte de Jesus. Não deixará a minha alma na morte, ou seja, ele não continuaria morto, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, Jesus, o corpo dele não apodreceu de forma alguma. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. O apóstolo Paulo diz que a terra, como em ânsia, como se não pudesse mais suportá-lo por 3 dias, ele ressuscitou. Amém? Agora, para que a gente possa ver que tudo isso, irmãos, era coisa que havia escrito, Paulo vai afirmar isso em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios,
Amém? 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então você vai ver, irmãos, que tudo o que aconteceu a respeito de Jesus já havia sido prenunciado. Não era novidade alguma para qualquer um daqueles que conhecessem as Escrituras, que conhecessem a palavra. Estava simplesmente escrito tudo que aconteceu com Jesus, a respeito da sua morte, da sua ressurreição, a respeito de tudo aquilo que aconteceu. Há algo maravilhoso. Olha aqui em Lucas, no capítulo 24. Lucas 24. Olha o que diz aqui, ó. Lucas, capítulo 24. Olha o versículo 25 a seguir. Lucas 24, 25 a seguir. Então lhes disse Jesus. Isso aqui é o seguinte, só para contextualizar, tá? É o caminho de Emaús, tem 2 discípulos lá indo para Emaús. Jesus aparece ressurreto, ressuscitado, e eles não identificam Jesus. E Jesus pergunta o que está acontecendo. Eles falam que houve a morte de Jesus, e já era o terceiro dia, e eles esperavam que ele houvesse ressuscitado, e está nisso aí acontecendo, tá? Aí Jesus, no versículo 25, sem eles ainda identificar que era Jesus, Jesus começa a falar: então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Veja só, os profetas disseram: porventura não convinham que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constavam em todas as Escrituras. Amém? Veja só, o próprio Jesus começou a explicar para eles que convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória. E o próprio Jesus começou a falar a respeito de Moisés e a respeito de todos os profetas e de todas as Escrituras. Jesus começou a narrar para aqueles homens o que estava ou que tinha acontecido. João capítulo 5, versículo 39. João 5,39, é muito conhecido esse texto que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Irmãos, que Escrituras são essas que Jesus está falando? O Antigo Testamento, irmão. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito, não, tá? O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. E Jesus está falando aqui, ó, exatamente isso que a gente leu, né? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então a gente vai ver a Bíblia, ela testificando de Jesus de ponta a ponta, né? De uma parte a outra, né? Então, coisa gloriosa é isso, a gente poder ver. Agora, a gente poderia começar a falar, e certamente não vai dar tempo para a gente falar mais hoje, a respeito de tipos humanos de Jesus. Ou seja, personagens bíblicas no Antigo Testamento que tem, digamos assim, a gente viu a respeito de figuras, né? Ou seja, a luz, a arca, o cordeiro, a escada, não é verdade? Depois a gente falou de palavras proféticas, mas agora, só dando uma pequena introdução, de tipos de pessoas, ou seja, tipos humanos. Jesus é identificado na pessoa de Moisés, de Davi, de Josué, né, na pessoa de José do Egito, na pessoa de Isaac e muitos outros mais. Quando for na próxima quarta, nós vamos ver a semelhança que esses homens tinham com Jesus. Você vai ficar de queixo caído
quando a gente começar a falar alguns detalhes de alguns desses homens, a semelhança do que eles viviam e aquilo que eles viveram, a forma que eles agiam ou agiram, apontava com a semelhança também em Cristo. Amém? Então, não adianta a gente começar hoje, porque certamente não vai dar tempo da gente concluir. Amém? Mas vamos falar, a primeira pessoa que a gente vai falar é a respeito de Moisés, ou seja, a semelhança que Moisés ele aponta para a pessoa de Jesus. E a gente poderia já começar a falar o seguinte, irmãos: você lembra quando Moisés nasce? O que é que acontece quando Moisés nasce? Há uma perseguição em Israel, na verdade o povo hebreu que é escravo no Egito. Faraó dá uma ordem para eles para quê? Para que todos os homens nascidos de Hebreia fossem mortos. O que acontece quando Jesus nasce? Que os magos passam e falam para Herodes que o Cristo havia nascido. Todas as crianças, acredito na idade de 2 anos, se não me falha a memória para baixo, é sacrificada. E aí você já começa a ver a semelhança. Moisés, ele para poder escapar, ele foi adotado pela filha de Faraó. Ele teve que continuar ainda, aonde? No Egito, dentro do palácio. E é aí que ele tem o livramento, por estar dentro do Egito ainda, mas dentro da casa de Faraó. Da mesma forma Jesus, quando nasce, e aquela perseguição, o anjo aparece para Maria e diz o que é para ela? Vai para o Egito, até que esse período de matança, de perseguição, tenha passado. E é justamente isso que acontece. E a gente vai ver várias semelhanças, né, a respeito da história de Moisés com a história de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.